Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho, acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Amigo é amigo e vice-versa, muito antes pelo contrário. Porque se contrário for, pode ser amigo, mas não amigo. Se você não entendeu, preste muita atenção antes de escolher suas amizades. E tem outra. Achado não é roubado, mas muitas vezes pode ser roubada. Mas não vou ficar aqui tentando enrolar a tua cabeça, te fazendo pensar andar em círculo, aonde não o fará chegar a lugar nenhum. Vamos direto ao ponto. Simples assim. Assista o vídeo até o final e entenda o que eu estou tentando te dizer. Relato, terror, maldição da cruz invertida. Senhor Romário, eu sou o Eduardo. Profissão, motoboy. Ou seja, eu sou mais um dos malucos que quem mora em São Paulo vê passar para cima e para baixo, arriscando a vida, fazendo loucuras, correndo contra o tempo para entregar algo para poder voltar, pegar outra entrega e assim pagar a prestação da moto. Engraçado, né? Eu sou um motoboy, um invisível. Tão invisível que quando estou trabalhando, ninguém enxerga meu rosto. Mas não vou dizer que foi a vida que eu escolhi. Não é a minha vocação. Mas vou contar um segredo também. Nem de moto eu gosto. Sabe, eu sou a pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada, mas precisando por achar certo, porque será dessa correria, dessa loucura, dessa guinada que a minha vida deu, a minha fonte de renda. Fonte de renda que consegue que eu deixe a minha moto sempre em cima, cuidando da manutenção. Eu que era um cara que não sabia a diferença da chave de fenda e um parafuso, hoje eu sou, sem dúvida alguma, um belo mecânico. Olha, para eu procurar alguém para fazer um serviço na minha moto, o problema tem que ser gigantesco. Mas esse tipo de problema é tão caro, mas tão caro, mas tão caro, que é mais um negócio trocar a moto. E assim eu levo a minha vida há 4 anos. Desde que cheguei na capital paulista, vindo do interior da região centro-oeste, vou deixar assim para evitar a identificação. Eu quero que o homem que se esconde atrás do nome fictício Eduardo não tenha chance nenhuma de ser identificado. Consegui, com muito trabalho, alugar um apartamento no Parque Dom Pedro, próximo à estação do metrô Dom Pedro I. É um local, para quem conhece São Paulo, que é centro, mas já caindo para a Zona Leste. Não é um lugar bonito, não. Não é o sonho de consumo, de moradia da maior parte dos paulistanos. Também não. Mas foi o lugar que eu encontrei um cantinho para morar. E olha, eu sempre fui daquele de acreditar que a casinha da gente começa da porta da frente para dentro. O que acontece fora não é problema meu. Ali tem grandes avenidas, tem uma muvuca, é algo que a gente olha assim, não é muito próximo, digamos, de um bairro residencial, não. Mas eu gostava e muito. E foi ali que eu também comecei a me entrosar com a profissão de motoboy. Porque, claro, quando a gente chega numa cidade grande, a gente pega qualquer serviço. E eu consegui, graças a Deus, eu dei uma sorte, uma liga tão grande, porque chegar de fora e conseguir um trabalho em São Paulo não é fácil, não. Mas eu consegui numa lanchonete, que eu agradeço esse trabalho uma vida toda. E ali, enquanto eu ficava lavando copo, esfregando o chão, servindo, vivendo da gorjeta, porque o salário era o salário mínimo, mas não me queixo, muito pelo contrário, abençoado dinheirinho, que me ajudou a alugar uma vaga. Vaga é uma cama num quarto.
Então, uma casa de uma senhora, gente boa para danar, ela alugava, ela tinha 2 quartos na casa, em cada quarto 2 camas, e ele alugava. Era um casarão meio antigo, assim, um apartamento antigo, então os quartos eram grandes, eu tinha o meu armário. Os parceiros, que eram cíclicos, dificilmente ficavam muito tempo ali, que dividiam o quarto comigo, não me incomodavam, também a gente se via pouco. E ali no boteco, eu via os motoqueiros para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí eu fui me interessando, aí descobri que eles ganhavam muito mais que eu. Claro, era uma vida bem mais corrida. Meu Deus, era chegar a sair, principalmente na hora do almoço, entre 11 e 3 horas da tarde, era uma loucura. Quanto mais eles andassem, quando eu falo quanto mais eles andassem, ou seja, quanto mais eles costurassem no centro, mais entregas fariam, mais dinheiro ganhariam. Eu fazia as contas, poxa, tá, mesmo num mês bom de gorjetinha aqui, o motoqueiro fatura muito mais. E eu fui me entrosando com a rapaziada, fui aprendendo. Não digo que fui aprendendo a andar de moto, eu já andava de moto, eu tinha habilitação de moto na cidade que eu vim, claro, não. Eu tinha que aprender a realmente andar de moto naquele trânsito de São Paulo. E eu fui fazendo daqui, dali, até que arrumei um trabalho como motoboy, mas a empresa dava a moto. Foi 1 ano naquela luta, até que criei coragem, financiei uma moto para mim, ali já sabia muito sobre a manutenção, enfim, as malandragens que a gente vai pegando, que pega mais quando tem vontade de aprender, eu tinha. Logo em seguida saí da vaga e consegui alugar um apartamentinho para mim, que é a minha morada, O prédio não é assim, aquele, sabe, que a gente passa, tira uma foto. Não. É um prédio que não tem varanda, não tem sacada. É um prédio meio retangular, bem pop mesmo. Também não tem porteiro, elevador, nada. É uma porta antiga, um prédio antigo. Tem muitos ali na região. Uma porta já desgastada, a gente entra com a chave, à esquerda tá, sabe, aqueles armarinhos de correspondência. Aí tem uns apartamentos no andar térreo, aí sobe uma escada, tem o 2º andar, o 3º andar e boa. E os apartamentos todos muito pequenininhos. Ah, mas como eu gostava. Eu ajeitei o meu apartamento. Na verdade a gente chama de apartamento, mas mais lembrava uma sala comercial. Era uma sala, digamos aí, 5x5. 5x5, tinha um banheirinho. Então não era bem 5x5, né? Porque a parte, digamos, aproveitável era 3x3. Se é que me entende no desenho. Tinha uma cozinha kit, uma janela ampla, eu adorava a minha janela. Porque quando eu abria assim, eu tinha vista para porra nenhuma. Era um ar meio poluído, mas tinha o sol. Então eu deixava aquela janela fechada com aquele sol entrando. Nossa. Então eu era um cara sossegado, um cara feliz, que estava crescendo. Nunca, graças a Deus, sofri acidente. E olha que eu batalhava. Teve uma época que eu tinha 2 empregos. Um, numa agência de viagens, que eu vivia para cima e para baixo, entregando, sei lá, bilhete aéreo, voucher, aquelas coisas todas. E à noite ainda encarava um delivery já de uma lanchonete de porte maior. Então era aquela batida. Era de segunda a sábado. Eu só folgava no domingo. No domingo não tinha acordo para ninguém. E lógico, a gente vai vivendo para lá e para cá, vai fazendo amigos e coisa. Não é aquela amizade, porque na verdade eu vivia muito sozinho. Também nunca fui assim o cara mais extrovertido da face da terra. Aí eu lembro, uma sexta-feira. Sexta-feira é aquela correria. Então fiz todo o meu trabalho na agência e calhou, no final do expediente, eu ter que ir ao aeroporto de Congonhas, não lá no Guarulhos, de Congonhas, entregar um bilhete para o cara que ia embarcar, aqueles rolos todos. Eu não precisava voltar para a agência. E assim eu fiz, tranquilo. Mas quando eu estava
já no aeroporto, já tinha entregue tudo, me ligou o Henrique, um camarada meu ali, disse: Edu, eu digo, oi. Ah, é o Henrique, eu digo, cara, ele é o seguinte, tem muita, mas muita chamada para cá, tem muito pedido. Eu digo, que bom, já estou chegando. Aí ele, então, por favor, vem, porque o homem aqui me entregou uma viagem, uma entrega longa. E depois a entrega longa era bom, mas não era tanto, principalmente numa sexta-feira, que na sexta-feira picava mais, né? E ele disse, não é que eu estou fugindo dessa entrega, mas é que hoje eu quero fazer o básico e ir para casa da Amanda, a namorada dele. A Amanda está de aniversário, sabe como é que é? Eu disse, não precisa explicar não, cara. Aí ele disse, e tem outra coisa. Se tu fizer isso por mim, eu te dou um por fora. Eu digo, bom, se eu já ia fazer, agora eu faço em dobro. E fui. Já cheguei na lanchonete para carregar. Carreguei. E ela era longe. Eu pensei, poxa, que engraçado. Esse bairro que eu estou indo, cara, era Vila Carrão, lá depois do Tatuapé. Além de ser longe, tinha um detalhe. Poxa, que engraçado, o Tatuapé tem tanta lanchonete, tem tanta... Eles devem gostar do lanche daqui, mas é coisa que não é da tua conta. Pronto. E é uma avenida só, praticamente. Pega a Radial Leste e vai embora. E eu fui. Quando eu cheguei, era uma casa, porque lá na Zona Leste ainda tem muitas casas. Não tanto no Tatuapé. Tatuapé enriqueceu, verticalizou, se bem que tem bastante casa. Mas a Vila Carrão mais. E aí eu fui. Dei na campainha. Me veio uma mulher. Era uma mulher, como é que eu vou lhe dizer? Ela não era estranha, mas também não era normal. Ela não era velha, mas também não era nova. Ela não era cheirosa. Também não fedia. Mas tinha um cheiro esquisito. Dei na campainha, ela veio até o portão. Pegou, pagou, agradeceu. E quando ela agradeceu, ela me deu a mão para eu apertar. Quando eu apertei, era uma mão gelada. E ela olhou para mim assim e disse: foi um prazer conhecê-la. Eu falei também. Ela fechou a porta. E seu Romário, eu virei. A minha moto estava parada. E quando eu olho do lado, tinha um pacote. Era um pacote. Eu estava bem no portão dela. Mas era um pacote plástico. E eu vi que dentro tinha uma camiseta. Aí eu olhei e pensei, poxa, do jeito que ela foi tão legal, eu podia muito bem bater na porta agora e perguntar. E aquilo ficou na minha cabeça, eu não tive coragem. Aí fui e bati. Quando eu bati, não veio ela. Veio um homem bem mais velho e com cara de poucos amigos. Ele, pois não? Faltou alguma coisa pro senhor? Eu disse, não, é que eu fui sair ali na calçada, tinha isso aqui, e mostrei para ele. Isso é seu? Ele me olhou e disse, quem achou? Fui eu estava ali. Bom, se foi o senhor que achou, achado não é roubado. Passar bem. E pá, viu aqui, homem mais mal educado, credo. Mas tudo bem. Botei aquilo na moto, fui. Quando eu cheguei, nossa, tinha uma correria para todo lado. Para todo lado. Era motoqueiro entrando, motoqueiro saindo, era, sabe? Eu trabalhei até 2 horas da manhã. Eu estava morto. Eu estava morto. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu estava morto. Mas, feliz da vida, ganhei dinheiro, hein? Ganhei dinheiro. Mas também cheguei em casa, desmaiei. Acordei cedo no outro dia, banho, volta para a labuta. Aí, assim eu fui até a minha folga. Na minha folga, era o dia de... Folga é relativo, né? Ver como é que tá a moto, lavar, fazer, acontecer, ir na feira, comprar umas coisinhas para botar na geladeira. E torcer que ainda, final da tarde, desse para dar uma saída, né? E aí que eu pensei, lembrei, né? Daquela coisa que eu tinha achado. Então, levei para dentro de casa, abri. Era uma camiseta, mas uma camiseta linda. Sabe aquela camiseta de malha boa, bem diferente das minhas? Não que as minhas fossem ruins, não, eram boas. Eu comprava aqueles balai que tinha nas lojas, assim. Sabe? Pague uma e leve quantas quiser. Sabe essa coisa assim? Eu também tinha umas camisetas bonitas, mas quando nova, a primeira vez que eu lavava, ou eu tinha que andar assim, baby look, ou eu fazia assim. E eu vi aquela camisa, que coisa mais linda. Ela era toda preta. E no meio, assim, o símbolo de uma cruz. Mas uma cruz invertida, da cabeça para baixo. Aquela cruz em vermelho. Eu olhei e digo, isso aqui vai ser para eu desfilar no shopping. Não, olha. E botei assim, mas serviu. Só que com um detalhe, seu Romário. Quando eu botei no corpo, me deu uma urticária. Uma espécie de alergia. Eu digo, nossa, será que meu corpo não é acostumado com malha boa? Que eu não consegui. Que eu coçava demais. Aí quando eu tirei, eu estava todo empipocado. Mas ao tirar, engraçado, aquilo melhorou. Eu joguei aquela camiseta assim, desse credo, e joguei dentro do armário. Tá. Cumpri minha rotina da folga, tranquilo. Aí eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu digo, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou no futebol, que eu gostava de vez em quando, de assistir um jogo de futebol, qualquer um. Não tinha assim, simpatia por nenhum time de São Paulo. Sempre fui botafoguense doente, mas quis o destino que eu não fosse pro Rio. Mas naquele dia nem isso. Aí, como eu tinha ido no mercado, final da tarde, fiz um belo suco, tinha limpado a casa todinha, cheirava legal, era a minha casinha. Aí eu deitei para assistir televisão. Mas fui deitar ali, dei uma... Sabe aquele sono de te levar para o barranco? Mas ali naquele dorme, não dorme, aquele lusco-fusco, eu me vi num campo, vi uma menina bonita, pelo menos assim, de corpo e coisa, vindo na minha direção.
Aí eu lembro que eu olhava para ela, ela acenava para mim, eu acenava também. E quando ela chegou perto de mim, o rosto dela se transformou e ela fez aquele... Que sonho estranho. Que sonho estranho. E o pior, que quando a noite chegou, eu continuava fazendo as minhas coisinhas que normalmente eu fazia quando estava em casa. Às vezes eu lia, gostava muito de livros de manutenção, muitos de livros que falavam sobre motos. Às vezes eu assistia televisão, às vezes eu escutava a rádio. Eu tinha os meus CDs, era o tempo do CD, eu tinha minhas músicas que eu gostava, eu escutava ali baixinho. Só que o mais engraçado é que eu sentia presenças. Eu sentia que eu não estava sozinho ali. Não era uma coisa assim, como é que eu vou dizer, que desse medo, mas causava estranheza. Sabe aquela sensação? Aí eu lembro que eu fui na minha geladeira e a porta do banheiro ficava na frente da cozinha. Que não era cozinha, tinha geladeira, pia, tudo uma coisa só, como eu comentei. E a porta estava fechada. Aí quando eu peguei, era um suco que eu tinha feito. Quando eu fui na pia para botar no copo, a porta do banheiro abriu. Mas não abriu assim suave, abriu assim, pac! Eu meio que levei um cagaço, eu digo, ô raio. Aí deixei ali o copo e a jarrinha e fui até o banheiro. Vem cá, essa porta tá legal, tá tudo certo. Eu arrumei, até tinha um probleminha de parafuso e coisa. Tá tudo, de repente, a porta da minha geladeira, pá! Eu digo, mas o que tá acontecendo, meu Deus? E aquilo foi a primeira vez. Mas não foi a única. E aí aconteceu um fenômeno que, poxa, eu que me sentia tão feliz, o reizinho do meu reino, quando eu estava ali dentro da minha kitnet, orgulhoso de ter minhas coisinhas, eu comecei a me sentir mal dentro da minha casa. Quando eu chegava à noite para dormir, que normalmente, depois da correria, que era o meu dia, era bater e desmaiar, eu não conseguia. Eu tinha, sim, a presença de alguma coisa dentro da minha casa. Sabe, cinzeiro que eu tinha de enfeite, porque eu não fumava, mas que caía no chão? E tinha um muito bonito de ferro que eu tinha ganho de presente. Ele estava ali na minha mesinha de cabeceira, paf, aquilo faz um barulho danado. Às vezes dormindo, o apartamentinho todo fechado, ele era escuro, eu via fumaça branca passando. Eu não escutava nada, mas eu sabia que tinha presença de alguma coisa ali dentro. E aquilo já estava me preocupando. Eu digo, que raio é isso, meu Deus? E a coisa só piorou na noite que eu estava. Eu acho que estava dormindo, mas não estava ferrado. Eu ouvi assim, venha, venha. E nessa de venha, aquele meu apartamentinho que era um ovo, virou um pavilhão. Era algo extraordinário. Eu olhava aquilo assim, e ali cheio de gente. E no alto, assim, tinha uma espécie de altar. Tinha uma pessoa, um ser, sei lá, que dizia, venha. Aí, de repente, quando eu olhei todas as pessoas que estavam ali, elas usavam aquela camiseta da cruz para baixo. Eu disse, meu Deus do céu, é isso. Essa porra tá empesteada de demônio, eu pensei. Mas levantei do jeito que estava. É uma noite fria.
Mas eu saí do jeito que estava mesmo. Peguei aquela coisa. Fui até fora, tinha a parte do lixo. Joguei aquilo no lixo, olha, para não correr o risco de ferrar alguém, eu botei fogo naquela coisa. Quando aquilo estava queimando e eu olhava as chamas, eu ouvia um som que lembrava choro, mas não era choro. Sabe aquelas pererecas de praia? Que são pequenininhas, mas tem uma goela do cão, que onde tem água elas ficam a noite toda. Sabe aquela coisa? Eu fiz o sinal da cruz, meu pai, minha mãe, me ajude. O que é isso? Credo, eu não mereço isso. Sai, sabe aquela coisa toda? E subi. Subi, meu apartamento, digamos assim, estava mais limpo. Eu dormi, no outro dia fui trabalhar. Não comentei nada com ninguém. Mas quando eu voltei, eu dei um berro. Que eu acho que eu nunca levei um cagaço tão grande, mas pensa num cagaço. A camiseta estava em cima da minha cama. Olha, eu peguei aquilo, fui na minha cozinha, joguei dentro da cesta de lixo e não consegui dormir aquela noite. No outro dia eu ficava pensando, o que adianta eu jogar no lixo? Eu tenho certeza, eu queimei aquilo está em mim. Aí eu fui procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda dentro daquilo que eu acredito. Eu fui numa igreja católica. Tinha um padre lá, novinho, desse que recém saiu da fábrica, sabe? Aí eu levei a camisa, conversei com ele e mostrei a camisa. Aí ele disse, olha, a sua história é interessante. Bom, ele falou que era interessante, eu não tinha noção se ele acreditava, mas eu fiquei no interessante. Dava a impressão assim de ter dito, é uma mentira engraçadinha, não sei. E ele tinha mais ou menos a minha idade, eu digo, se folgar pode ser padre. Aí meto o berro nele. Aí berro de gritar, não berro. Olha, eu não sou dedo mole não. Ele foi, quando voltou, veio com uma senhora que estava nos fundos, Dona Marta. Ela olhou para mim, bom dia. Eu disse, bom dia. Padre Silvio disse que o seu nome é Eduardo. Eu digo, é. E essa camisa é sua? E o senhor está ouvindo vozes, está ouvindo presenças? Eu disse, é isso aí mesmo. Ela falou, filho, a camisa tem uma cruz em posição invertida, de cabeça para baixo. Esse símbolo, nós os católicos costumamos honrar que o nosso grande líder, o primeiro papa da nossa igreja, São Pedro, ele fez questão de, quando preso e condenado à morte, que fosse crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir à altura de morrer da mesma forma que o seu líder, o nosso líder Jesus Cristo. Aí eu olhei aqui, sabe, eu escutei, digo, que alívio, sabe? Digo, que coisa bonita, que história bonita. Eu disse, então eu posso ficar tranquilo, é uma coisa do bem? Aí ela completou, pode ser. Só que os cristãos, após a morte de Jesus Cristo, após a morte dos apóstolos, eles foram perseguidos no mundo. E até hoje existem seitas que são inimigas de morte dos cristãos, seitas satânicas.
e usam essa cruz como símbolo do anticristianismo. Aí eu escutei aquilo, a senhora quer dizer que esse objeto é uma coisa, pode ser? Pode, filho. E pelo que o padre Silvio me falou, as experiências que você viveu, você é católico, veio aqui entre nós, então você pode ser alvo de alguma seita satânica. Quem lhe deu essa camisa? Aí eu falei, não, ninguém me deu. Eu achei. Ela achou. Achei. E achou em que condições? Aí eu expliquei que eu fui fazer uma entrega. Era uma casa assim, assim, assim. Mas quando eu ia dizendo casa assim, 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 eu ia lembrando das pessoas. Ela só me olhava. Interessante essa descrição dessas pessoas, você não acha? Eu disse, olha, minha senhora. Ela falou, pode me chamar de irmã. Aí como entre os católicos não tem essa coisa de chamar muito de irmão e irmã por ser mesmo da mesma religião, eu concluí, a senhora é freira? Sou, meu filho. Se quiser me chamar de irmã, pode me chamar. Se quiser me chamar pelo nome, pode me chamar. É indiferente. Eu disse, irmã, tudo bem, eu achei, aquelas pessoas eram estranhas, mas a gente acha isso está jogado assim? Por que eu achei? Por ser cristão, é isso? Mas se tivesse jogado ali, como eles saberiam que seria um cristão que ia encontrar? Não tem lógica, irmã, não tem. Ah, você tem razão. Não tem como explicar que você achou, mas você achou. Ela estava ali naquele momento exato. Ela não estava ali por acaso. Então ela foi endereçada a você ou outra pessoa que você tomou o lugar. De cara veio Henrique. Ela, quem? Aí eu contei, Henrique, um amigo meu. Aí contei a versão de como eu fui parar lá. Aí ela olhou para mim e disse, esse rapaz, se for o que nós dois estamos pensando agora, ele pode ser tudo, menos seu amigo. Mas também não era o que me importava ali. Eu queria saber, mas como eu me livro dessa camisa, desse símbolo, dessa gente? Ela disse, desde o momento que você pegou esse símbolo e o colocou na sua vida, ele não vai deixá-lo. Não adianta. Ele é só um símbolo. Você abraçou uma maldição. E essa maldição só sairá de você quando você atender o chamado, que você mesmo diz que escuta criaturas dizendo venha, ou se você entregá-la a quem é o verdadeiro dono. Eu saí de lá, pelo menos feliz, de entender o que eu poderia estar enfrentando. Poderia ser apenas um símbolo em homenagem a São Pedro. Aí eu comecei a criar, será que eu tenho algo a ver com São Pedro? Porque eu moro no Parque Dom Pedro, perto da estação Dom Pedro I do metrô, sabe? Será que é algo ligado à minha existência, ao grande mestre, o primeiro papa da minha igreja? Ou será que é uma seita satânica que chegou até a mim por Henrique? Mas se chegou por Henrique, será que ele tinha mesmo essa coisa daquele aniversário, aquela história toda que eu nem lembrava direito? Ou se ele me mandou no lugar dele? E se ele me mandou, por que eu? Mas também tinha o detalhe da urticária. Por que me deu a urticária? Se aquilo seria do bem
São Pedro. E por que me daria urticária se aquilo era para mim? Então tudo se embolava. Tudo me levava a Henrique. Só que, surpresa ou não, quando eu cheguei no trabalho, a notícia que eu recebi é que Henrique não trabalhava mais lá. E ninguém sabia o seu endereço, ninguém sabia seu paradeiro. Não. Ele simplesmente sumiu. Eu até perguntei, e a namorada dele? Aí o pessoal que estava ali deu meio aquele riso irônico. Eu disse, eu falei alguma bobagem? Não. Mas você conhece bem o Henrique? Eu digo, não, conheço aqui no trabalho. Porque se conhecesse não ia perguntar sobre namorada, porque pelo que a gente sabe, ele joga em outro time. Eu digo, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu não lembrava bem, mas vinha na minha cabeça a Amanda, que era o nome da namorada. Ela não existe. Ele me mandou, sim, em sacrifício, para se livrar de algo. Ele aprontou para mim. Por isso que ele me pagou aquele dinheirão no dia seguinte do serviço. E de repente eu ficava pensando, poxa, ele era o cara que mais me ajudava lá dentro, me dava os melhores trabalhos, me tratava bem pra caramba. Era um que eu considerava amigo. Ele falava dessa namorada o tempo todo, se bem que nunca me apresentou, mas também a gente não tinha nenhuma intimidade, não é uma vida paralela, não. Era apenas ali, aquela amizade comercial, vamos dizer assim. Será que ele não estava se aproximando de mim para me jogar nesse inferno? O que eu poderia fazer? Aí me veio uma loucura na cabeça. Atender ao chamado. Cheguei em casa. Tomei um banho. Me preparei com roupa branca. E antes, fiz questão de comprar um crucifixo com a imagem de Cristo, levar na igreja e benzer. A irmã, quando viu o que eu ia fazer, ela disse que era perigoso, mas não tinha como pedir que eu não fizesse, que era a única chance que eu teria, e que ela prometeu que fariam uma corrente para me ajudar. E eu fui para casa. Fiquei deitado, esperando para ver o que ia acontecer. E não deu outra. A porta do banheiro abriu, paf! O meu cinzeiro começou a balançar assim, em cima da mesa. As luzes piscando. Algo mais forte. A impressão que dava é que eles estavam perdendo a paciência. Que eu estava demorando para atender o chamado. E aquele venha. Eu levantei. Peguei a camisa. Botei dentro de uma sacola. Que eu não conseguia vestir aquilo. Desci. Engraçado que eu ia descendo a escada, eu ia em direção à minha moto, eu sentia presenças me levando. Eu estava acordado, eu estava bem, eu estava firme, mas meio assim, tipo, sabe, anestesiado. Subi na moto e saí. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas parecia que eu estava sendo conduzido. Andei muito. Naquela madrugada de uma São Paulo vazia. Não parada, porque São Paulo não para nunca, mas vazia. Aí eu comecei a entrar numa quebrada, uma quebrada que eu não passaria mais nem perto, mas nem por fotografia.
E eu via uns cidadãos ali, eu via o que era o bairro, sabe? O que era o lugar, sabe aquele lugar assim, onde a gente encontra menino que não faz nada e menina que faz tudo, sabe aquela coisa? Eu fui andando. Escuro, estranho. Tipo assim, ratoeira, caiu ali, não sai. Mas de alguma forma, por algum motivo, ninguém chegava em mim. De repente, eu cheguei numa quebrada. Mas era uma construção assim de tijolo à vista, mas tudo caindo aos pedaços, coisa. Mas tinha muitos carros ali, eu digo, meu Deus do céu. Não vi um manobrista, não vi um segurança. Pô, que beleza. Era um espaço grande, no meio do nada. Aí eu desci. Quando eu desci, tinha uma porta enorme. Eu não precisei nem bater, a porta abriu. Aí eu entrei. Entrei, aquela cena que eu via nos meus sonhos, que não eram sonhos, se materializou. A gente toda, uma espécie de casaco com capuz, umas criaturas bem estranhas, segurando tochas. Era um lugar muito esquisito e que tinha o cheiro daquela mulher que eu fui entregar a comida quando eu fui naquela fatídica casa. E eu vi, na minha frente, aquela figura, parecia um altar. Ela dizia, venha meu filho, você está em casa. Eu fui entrando, mas eu me senti assim bem recebido. Eu não estava com medo, eu estava apavorado. E eu procurava identificar para ver se eu encontrava o tal do Henrique, nada. Aí quando eu cheguei perto daquela criatura, era ela, seu Romário. Era ela. Pela posição que ela estava, devia ser a grande sacerdotisa daquele lugar. E ao lado dela, tinha 2 homens mais velhos, gigantes. Um deles foi o que atendeu a porta para mim. Aí ela disse, por que você não vestiu? Eu sabia que ela estava falando da camisa. Você está entre nós. Essas cores que você escolheu para vir aqui nos ofendem. Por que você nos ofende? Aí eu falei, eu não quero ofender ninguém. Mas daí eu peguei a camisa. A senhora quer que eu vista? O homem atrás, lógico. Foi para isso que você a encontrou. Aí eu disse, mas há algum engano. Porque ela não é para mim. Aí peguei o crucifixo e mostrei. Esse é o meu crucifixo. Essa é a minha fé. Eu sou cristão. Eu não posso ficar entre vocês. Olha, na minha ilusão, na minha inocência, eu achava que aquele crucifixo ia fazer ela falar, sabe? De repente ela olhou para aquele crucifixo e assim, ó, pá, voou. Aceite seu destino. E aí, foi uma coisa que eu não podia controlar. Eu não podia controlar. Eu peguei aquela camisa e vesti. Quando eu vesti, eu senti um negócio tremer, uma coisa. Era uma sensação estranha. Sabe aquele mini terremoto? E aquela gente falando algumas coisas. Ela me olhava com felicidade. Sabe aquele olhar de mãe quando trazem o filho do berçário para a primeira mamada, coisa assim? E eu estagnado, não tinha reação. Só que aquela camiseta começou, sabe? Eu me mexia, sabe? Aquilo era uma urticária, era uma ardência, era algo horrível. Aí de repente, diante daquilo, todo mundo parou. Sabe? Parecia que eles não entendiam. Aí eu não aguentei aquilo, eu tirei a camiseta.
E tirei a roupa branca, a camisa branca que estava embaixo também, tirei. E eu estava empipocado de novo, estava que nem catapora. Quando eles viram aquilo, eles se entreolharam, disseram: é um herege. O que esse herege está fazendo entre nós? O que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou tentando explicar que essa camiseta caiu para mim, mas não era minha. Nisso, eu vi um grito no meio daquele povo. Aí saiu, entre aqueles que estavam com capuz, era aquele do Henrique, que veio andando, caiu de joelhos e dizia: perdão, perdão, perdão. Todo mundo, todos os olhares se curvaram, sabe? Foi em direção ao Henrique, ajoelhando. Ela apontou. Aqueles dois homens que estavam atrás dela foram atrás do Henrique, pegaram ele. E aí, de repente, parecia que eles tinham esquecido de mim. A camisa já estava no chão. Eu deixei aquela camisa. Respirei fundo. Acho a última força que eu tinha. Eu disse: eu não tenho mais o que ficar aqui, porque aqui não é meu lugar. Pedindo pelo amor de Deus que eu conseguisse sair dali. Virei as costas. Saí andando. Peguei o meu crucifixo. Beijei. E fui em direção àquela porta. Quando eu conseguia sair, que ninguém me impediu, eu subi na minha moto. Mas eu dei um berro. Um berro de alívio. Um berro de tô livre. Um berro de arrepio. E saí trocando marcha. No outro dia, eu não fui trabalhar. Eu amanheci na porta da igreja. Só que não precisei acordar ninguém. Tinham várias pessoas ali, juntas, com a irmã, com o padre Silvio e outros que eu não conhecia. E quando eu cheguei, eles vieram me abraçar. Que bom você saiu, que bom, sabe aquela coisa assim, me abraçaram, me abraçaram, me abraçaram. Aí eu cheguei, a irmã olhava para mim assim, sorrindo. Eu cheguei perto dela e disse: muito obrigado, irmã. Ela: não agradeça a mim. Agradeça a Cristo, agradeça ao Pai e principalmente a São Pedro. Você só conseguiu entrar e sair daquele lugar porque você não é só um cristão. Você tem uma proteção a mais. E com ela, qualquer símbolo do mal que se aproxime de você lhe dará urticária.